Polícia Federal, Revisão Direito Previdenciário, professor Paulo Vitor Nazário Serman. Olá, amados alunos e amadas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Direito Previdenciário. Agora nós vamos resolver as questões de Direito Previdenciário cobrados pela Sebrasp em 2021 na prova de delegado da Polícia Federal. Então, vem comigo e acompanha lá. Bom, um dos primeiros temas cobrados, que são corriqueiramente cobrados, dizem respeito ao financiamento da Seguridade Social. E, como todos nós sabemos, a Seguridade Social ela é financiada por toda a sociedade. Ou seja, não importa se a pessoa vai usufruir da saúde, da previdência ou da assistência. Não, todos vão financiar, mesmo que nunca se aposente. Inclusive as empresas que não se aposentam ou usam a saúde pública, elas também financiam. Como é que a Constituição desenhou isso? Bom, ela estipulou o princípio da solidariedade, quando colocou que toda a sociedade vai financiar, seja de forma direta, através das contribuições sociais, ou indireta, que seria através dos recursos do poder público, né? Aquilo que a União fixa e coloca na Seguridade e na Lei Orçamentária Anual, aquilo que os estados, os municípios e o Distrito Federal colocam na Seguridade, daquilo que são os seus próprios recursos, não do que elas recebem de repasse da União, então dos seus próprios recursos também investem na Seguridade. E também a própria Constituição desenha as contribuições sociais. Lógico, as contribuições existentes são essas, caso venham a existir outras, precisa ser por meio de lei complementar aprovadas pelo Congresso Nacional. Bom, ressalta-se a primeira contribuição social como sendo a do empregador, também chamado das empresas, né? Mas é o empregador, ou seja, aquele que tem a capacidade de contratar alguém. Então é a empresa, é o empregador doméstico, é quem pode contratar. E a Constituição diz assim, que tanto pode ser o empregador, qualquer entidade a ela equiparada, né? E esse empregador, ele vai contribuir de 3 modos: sobre a folha de salário, sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro. Professor, é um ou outro? Não, são os 3. Às vezes, né, a lei autoriza que seja substituída a contribuição sobre a folha, porque a contribuição sobre a folha pega todos os trabalhadores, até aqueles que não têm vínculo empregatício. Então a lei autoriza que seja substituído pela receita ou faturamento. E o lucro? Então são 3 modos que as empresas financiam. E vale ressaltar também que as entidades beneficentes de assistência social, lógico que cumpram aquilo que a lei determina, elas são isentas. A Constituição fala isentas, mas o termo técnico é elas são imunes. Elas não precisam contribuir, até porque elas exercem o âmago da Seguridade Social. E também vale lembrar que algumas empresas, em razão da sua atividade econômica, né, às vezes é uma atividade econômica diferenciada, como por exemplo um banco ou uma construtora que emprega várias pessoas, ou em razão da utilização intensiva da mão de obra, ou em razão do porte da empresa, uma empresa às vezes de pequeno porte, alguma coisa assim, ou em razão da condição estrutural do mercado. Elas podem ter bases de cálculos diferenciadas. Mas isso é na receita e no faturamento ou no lucro, tá? Aí só nessa situação é o que diz a Constituição. Bom, tendo esse desenho teórico, vamos ver o que foi cobrado pela Sebrasp. Bom, vamos lá. No que se refere ao financiamento da Seguridade Social, julgue os itens subsequentes. As contribuições sociais do empregador compõem o financiamento da Seguridade Social. Sim, e são incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Olha, a alternativa está correta. Professor, mas ali apareceu, não apareceu receita e o faturamento, só apareceu uma opção, a questão está incompleta. A Sebrasp, CESP, eles costumam colocar incompleto, mas a CESP a gente tem que marcar se está certo ou errado. Errado é quando tem algo que não deveria estar ali. E do jeito que está escrito, está correto, embora incompleto. Mas está certo. Essa aqui foi bem tranquilinha, né? Está correta. Vamos à próxima. Bom, sobre o próximo ponto. Ainda falando do financiamento da Seguridade Social. A Lei 8.212 é a lei que regulamenta o plano de custeio da Seguridade Social e vai detalhar como que a Constituição deve ser aplicada.
E tem alguns pontos aqui bem interessantes. Por exemplo, ela coloca, né, que o orçamento da Seguridade tem receitas da União, as contribuições sociais, outras fontes, e detalha que as contribuições sociais são das empresas, né, são dos empregadores domésticos, e também tem dos trabalhadores, e também as empresas pagam sobre o faturamento e o lucro, e também existe a receita dos concursos de prognósticos. A lei coloca isso. Vale lembrar que do concurso de prognósticos a lei não fala muita coisa não. Antes ela fixava uma alíquota, mas agora a 8.212 diz que a matéria relativa ao financiamento por meio de concursos de prognósticos será definido em lei específica. Cada lei, sei lá, da Mega Sena ou do jockey, né, o hipismo, cada uma vai definir a sua contribuição social. Bom, e o que mais que a lei diz sobre essas contribuições sociais? Ela coloca o seguinte, ela fala assim, ó, o Tesouro Nacional repassará todo mês recursos referentes às contribuições mencionadas na linha D e E do parágrafo único do artigo 11. Qual que é esse? Esse aqui, ó. Sobre a receita, o faturamento e o lucro e também sobre o concurso de prognóstico. É, isso mesmo. Então, todo mês o Tesouro vai repassar, né, para a execução do orçamento da Seguridade. Então, as despesas da Previdência, da Saúde e da Assistência receberão repasse mensal daquilo que foi arrecadado pela União com a receita, né, e o faturamento e com os concursos de prognósticos e o lucro. Todo mês para a execução. Lógico, lembrando que a contribuição patronal sobre a folha, a Constituição determina que seja vinculado diretamente à Previdência. Então, ela vai para a Seguridade, mas ela vai para a Previdência. Mas atenção, só sobre a folha de salário. Tá? Então, é isso que a Lei 8.212 desenha. Vamos ver como é que a Sebrasp cobrou isso. Bom, tem lá. Para a execução do orçamento da Seguridade, o Tesouro Nacional deve repassar mensalmente os recursos referentes às contribuições sociais incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. É o que está na lei. Uma questão teórica, uma questão simples, que está correto. Professor, essa parte da lei eu nunca tinha lido. Eu concordo que muitas pessoas nunca tinham lido, mas se você parar para pensar, dá para deduzir que todo mês o Tesouro tem que repassar ali, né? Afinal de contas, é ele quem faz a gestão do fundo do regime geral. Então, professor, você não marcou ali. É verdade, então marquei. Está correto, então, tá? Vamos aqui realçar como certo. Muito bem. Próximo ponto diz respeito aos segurados. Olha só. Os segurados estão definidos tanto na Lei 8.212 de 91 quanto na Lei 8.213. Na Lei 8.212, porque ali ficam esclarecidos quem são os segurados contribuintes que irão financiar a Seguridade Social inteira. E na Lei 8.213, repete-se o conceito de segurado com pequenas diferenças, mas na 813 fala quem é o segurado beneficiário da Previdência Social, aquele que vai receber aposentadoria, auxílio por incapacidade e essas coisas. Bom, muito bem. Tanto na 812 quanto na 813, nós temos os segurados obrigatórios, que são aqueles que têm que ser segurados, que são basicamente os trabalhadores que trabalham e recebem remuneração pelo seu trabalho. E esses obrigatórios, eles são 5. Né? Nós temos o empregado, que é aquele que trabalha por uma empresa exercendo uma atividade de natureza não eventual, as atividades normais daquele empreendimento, de forma subordinada, né, mediante remuneração. Basicamente esse é o empregado. Mas o empregado, a gente tem que destacar que não é só aquele que trabalha para uma empresa exercendo atividade fim na empresa, mas também aqueles servidores públicos, empregados públicos, né? Porque se o servidor público trabalha para a administração pública, ele está exercendo atividade fim da administração. Servidor público, né, quando não é amparado por regime próprio, é segurado empregado. Basicamente isso. Mais detalhes, né? Uns 20 tipos de segurados empregados, pelo menos, mas esses são os que mais se destacam. E vale lembrar o seguinte: detentor de mandato eletivo, deputado, senador, vereador, prefeito, presidente da República,
e também aqueles que ocupam um cargo comissionado, esses que são de livre nomeação e exoneração, tipo ministro de Estado, tá lá, daqui a pouco fala alguma coisa que não devia, o presidente manda embora, põe em outro. Esses que detêm esse tipo de cargo comissionado, né, secretário de Estado, secretário municipal, esses todos são segurados do regime geral, ainda que haja regime próprio. Então, por exemplo, a União tem um regime próprio da União, mas o ministro de Estado ou aquele que quisesse um cargo comissionado, como, por exemplo, o presidente do INCRA, essas pessoas são segurados do regime geral, tá bom? Bom, esta é a regra. E também existe o segurado do regime geral que é chamado de facultativo. Bom, o facultativo é aquele que não exerce uma atividade que o obrigue a ser segurado obrigatório. Ou seja, são os outros, mas que exercem uma atividade, como por exemplo o estudante, a pessoa está lá estudando, né, para passar no concurso, por exemplo, ele exerce uma atividade que é estudar, mas ele não é remunerado por isso, não é uma atividade, né, com tal finalidade. Então ele não é segurado obrigatório. Caso ele queira ser segurado, ele se filia pagando uma contribuição em dia. Basicamente, em resumo, essa é a definição de segurados no regime geral da Previdência Social. E também há outro conceito aqui, que diz respeito à contagem recíproca do tempo de contribuição. A contagem recíproca ela é garantida lá na Constituição da República, no artigo 201, quando coloca o seguinte, que quando uma pessoa for se aposentar, né, ela poderá utilizar o tempo de contribuição no regime geral e no regime próprio, e ao contrário, né, e haverá uma compensação financeira conforme critérios estabelecidos em lei. Por exemplo, né, você agora vai ser aprovado no concurso de delegado da Polícia Federal, e isso é muito bom. E caso você tenha carteira assinada, contribuições no regime geral, você pode pegar esse tempo de contribuição no regime geral e levar para o regime próprio da União. Isso mesmo. Até porque quando você for se aposentar, você vai precisar de 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, e o resto tudo é tempo de contribuição que pode ser da iniciativa privada. E esse tempo de contribuição que você vai levar, ele é levado na forma de contagem recíproca. E haverá uma compensação financeira. Quando você se aposentar pela União, a União vai cobrar do INSS, que é o gestor do regime geral, tudo aquilo que ele computou na sua aposentadoria, vai cobrar do INSS, né? E haverá uma compensação financeira. E o inverso também é possível, né? Às vezes a pessoa é servidora pública, sai, vai para a iniciativa privada, fazer alguma outra atividade, empresário, sei lá, advogado, e aí ele utiliza o tempo de contribuição da União, né, no regime próprio da União, para o regime geral, que é gerido pelo INSS. Isso é garantido pela Constituição. Vamos ver como é que a Sebrasp cobrou esse tema? Vamos lá? Bom, muito bem. Considerando que determinado servidor público, ocupante de cargo em comissão, esteja preparando-se para o concurso de delegado da Polícia Federal. Então, basicamente é um servidor público, não sei se é estadual, municipal, federal, e ele ocupa um cargo comissionado. Eu falei para você que o ocupante de cargo comissionado é segurado empregado no regime geral. E é isso mesmo, ainda que haja regime próprio. No entanto, se o servidor público for amparado por um regime próprio, quando ele ocupa um cargo comissionado, ele permanece amparado pelo regime próprio. Por exemplo, o diretor da Polícia Federal, né? Um exemplo aqui que eu vou dar. É um cargo comissionado, né? Diretor da Polícia Federal, né? O ministro vai lá, troca, o presidente da República vai lá e troca. Bom, muito bem. Ele pode pegar um advogado privado, por exemplo, se não tiver nenhuma lei que restringe, né? E colocar essa pessoa como diretor da Polícia Federal, né? E coloca. Se for um advogado privado, por ele ocupar um cargo comissionado, ele será segurado do regime geral. No entanto, se for escolhido um delegado da Polícia Federal para ser o diretor-geral da PF, veja, o delegado é amparado pelo regime próprio da União. Se ele for nomeado para diretor da PF, ele permanecerá amparado pelo regime próprio da União, ainda que ele ocupe um cargo comissionado. Então, esse é um exemplo padrão. Vou dar um outro exemplo. Imagina um município pequeno, sei lá, cidade de Balsa Nova, no interior do Paraná. Lá não tem regime próprio. Mas existe uma professora concursada, servidora de carreira, que trabalha há muitos anos lá. E ela foi nomeada para um cargo comissionado, secretária de educação, por exemplo. Ela é muito boa e foi nomeada secretária municipal de educação. Pois bem, é uma servidora pública, já era amparada pelo regime geral, porque lá não há regime próprio,
foi nomeada para um cargo comissionado, permanece amparada pelo regime geral de previdência social. Então são dois exemplos de servidores públicos. Um permanecerá, que é o caso do delegado da Polícia Federal, permanecerá amparado pelo regime próprio, e a outra, servidora, permanecerá amparada pelo regime geral. Vamos continuar aqui a nossa questão. Essa pessoa está se preparando para o concurso de delegado da Polícia Federal. Ah, então é estudante. Está estudando, estudante pode ser facultativo. Será? Como é que a Sebrasp perguntou? Diz assim, ó, é correto afirmar que, atualmente, né, o servidor em questão é segurado facultativo da Previdência Social? É correto afirmar isso? Não, não é correto não. Por quê? Porque exerce uma atividade que o filie como segurado obrigatório. E aí pode ser tanto no regime geral quanto no regime próprio. E a Constituição proíbe que qualquer servidor público, amparado por regime próprio ou não, seja facultativo no regime geral. Isso não é admitido de jeito nenhum. Então, a alternativa está errada. Por quê? Porque a palavra correto que invalida tudo isso aqui. Então está errado. Próxima alternativa. Caso venha a ser aprovado no concurso almejado, que é o seu caso, por exemplo, esse servidor poderá requerer a contagem recíproca do tempo de contribuição e aí poderá computar o tempo da iniciativa privada ou do próprio serviço público, porque essa pessoa aqui diz que era serviço público, poderá computar no regime próprio da União. É claro que sim. Está correto porque não há erro algum. Está simples. Ah, essa aqui foi tranquila, né? A próxima questão ela vai envolver sobre cumulação de benefícios. E aqui tem alguns pontos que o professor quer destacar. Bom, primeiro ponto, com relação à prestação do auxílio acidente. A Lei 8.213, ela determina lá no artigo 86, parágrafo 2º, que o auxílio acidente ele é devido a contar do dia seguinte, né, à cessação do auxílio doença. Como o auxílio acidente é uma indenização, em razão da redução da capacidade laborativa, que aconteceu porque a pessoa sofreu um acidente de qualquer natureza, um acidente de trabalho, sei lá, sofreu um acidente e esse acidente gerou uma sequela. Pois é, e essa sequela reduz a capacidade laborativa, a pessoa não consegue mais produzir igual antes. Então ela recebe uma indenização e essa indenização chama-se auxílio acidente, que é devido a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, ou melhor, que hoje tem um novo nome de auxílio incapacidade temporária. Auxílio incapacidade temporária. Muito bem. O parágrafo 2º diz assim, ó, a pessoa vai receber essa prestação, independente de qualquer remuneração, ou seja, ela pode receber o auxílio acidente e estar trabalhando e recebendo remuneração pelo trabalho. Até porque é uma indenização, não é um substituto da remuneração. Ou rendimento, Só que é vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria. Qualquer aposentadoria. Nenhuma aposentadoria a pessoa pode acumular com auxílio acidente. Esse é um ponto interessante. E mais sobre cumulação. A lei diz assim, ó, salvo nos casos de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência. Não pode receber auxílio doença com aposentadoria, não pode receber mais de uma aposentadoria, não pode receber aposentadoria com o extinto abono de permanência em serviço, não pode receber salário e maternidade com auxílio doença, não pode receber mais de um auxílio acidente. E não pode receber mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro. E pode-se optar pela mais vantajosa. Então, basicamente, benefícios que substituem a remuneração do trabalhador não se acumulam com outros benefícios que substituem a remuneração do trabalhador. Então, não pode receber mais de uma aposentadoria, ou aposentadoria com auxílio incapacidade temporária, ou auxílio incapacidade com salário e maternidade, porque todos esses aqui substituem o trabalho. Até o seguro-desemprego entra aqui, o seguro-desemprego não se acumula com essas prestações. E o próprio auxílio acidente, ele também não se acumula com ele mesmo, porque ele já é uma indenização. Mas embora o auxílio acidente tenha uma natureza diversa da aposentadoria, não se acumula também. Conforme a gente já viu no próprio artigo 86, parágrafo 2º. Bom, sobre cumulação de benefícios, o que a CESP perguntou? Olha só, no ano de 2015, ao atingir a idade mínima para a aposentadoria, então é uma aposentadoria por idade, Por idade. Ela requereu o benefício ao INSS e, em razão do indeferimento, ajuizou nesse mesmo ano uma ação previdenciária.
Então ela tinha idade para se aposentar e entrou com uma ação contra o INSS porque o INSS negou no mesmo ano de 2015, que foi o ano que ela pediu. Na instrução processual, do processo judicial, pelo que está aqui, ficou comprovado que alguns períodos de contribuição constantes no sistema do INSS eram falsos, tendo sido dolosamente inseridos no sistema, de forma indevida, para que Luzia obtivesse a vantagem de majoração do tempo de contribuição. Então alguém dolosamente alterou as informações do sistema para que ela tivesse um tempo de contribuição maior. Ah, meu Deus! Tendo como referência a situação hipotética, julgue os itens a seguir. Bom, a gente já percebeu que ela não recebeu a aposentadoria, porque foi negada pelo INSS, ela entrou com uma ação judicial e lá foi constatado que as informações do sistema eram falsas. O que a questão quer saber de nós? Vamos lá. Caso a aposentadoria de Luzia seja futuramente deferida, será possível a acumulação desse benefício com auxílio acidente. Será possível? CESP tem que ter uma palavra errada ali. E a gente já sabe que não é possível acumular auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Então, não. Essa palavra aqui, possível, ela torna errada a alternativa. Está errada. Bom, sobre decadência. Sobre decadência, meus amados, o prazo para a pessoa questionar uma concessão de benefício é de 10 anos. E 10 anos a contar do dia 1º do mês seguinte ao recebimento da primeira parcela. Então, quando uma pessoa tem uma aposentadoria concedida e recebe a primeira parcela, né, a contar do dia 1º do mês seguinte, ocorre a decadência depois do prazo de 10 anos. É basicamente isso, tá? Que é o direito da pessoa de pedir a revisão. A Lei 8.213 ela foi alterada por uma medida provisória que colocou também esse prazo de 10 anos para a pessoa questionar o indeferimento, né, ou até a cessação do benefício. É isso que está na lei. Tá? Ela até coloca aqui, ó, ela coloca aqui, ó, o prazo de decadência, tal, para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, e indeferimento ou não da revisão, o prazo é de 10 anos. Né? E aí coloca o seguinte, no caso do indeferimento, que é o parágrafo 2º, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do pedido de benefício. É isso que diz a redação atual da Lei 8.213. Pois bem, só que vale lembrar que há um julgamento recente agora, publicado em novembro de 2020, pelo Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, que coloca basicamente que o inciso 2º é inconstitucional. Por quê? Porque o direito à previdência social está lá no artigo 6º da Constituição. Portanto, é um direito humano fundamental. E direito humano fundamental não está sujeito à decadência. Quer dizer, então, que não existe decadência para benefício previdenciário? Não foi isso que o Supremo disse. Ele disse que sim, existe decadência. Mas só quando a pessoa questiona os valores, quando ela questiona um eventual reajuste, um aumento da renda mensal. Mas não há decadência quando o benefício foi cancelado, foi cortado, foi negado. Para isso não existe decadência. É isso que diz o Supremo. Olha só, na decisão do Fachin ficou a seguinte, ó. O núcleo essencial do direito humano fundamental à previdência é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada por efeitos do tempo e da inércia do seu titular. E ele até coloca, ó, mas admite-se o prazo decadencial para revisão do ato concessório, porque atende tão somente a pretensão de rediscutir uma graduação pecuniária, a forma de cálculo, o valor final. Então, né, como é uma ação direta, né, por controle concentrado, não se aplica aquele disposto na lei de prazo decadencial para indeferimento, cancelamento e cessação. Mas se aplica o prazo decadencial para eventual reajuste, revisão que venha a majorar a prestação. Bom, outro ponto também relacionado à decadência diz respeito ao direito da Previdência, e aqui não é do titular do benefício, mas sim do próprio INSS, de revisar o benefício. E o INSS também tem o prazo de 10 anos, a contar do recebimento da primeira parcela, né? E esse direito da Previdência de revisar a prestação é de 10 anos. Mas, se houver comprovada a má-fé, aí não se aplica o prazo decadencial. Bom, muito bem. Como é que a CESP cobrou isso?
Ainda na história lá da Luzia, que nós já vimos. Coloca-se o seguinte, ó. O limite de prazo para que Luzia ajuizasse a ação contra o indeferimento administrativo era, de fato, o ano de 2015. Já que, por exemplo, se ela tivesse postergado para o ano de 2021, haveria decadência do direito. Essa alternativa, ela está completamente errada por qualquer interpretação que você olhe. Primeiro porque a redação da lei sempre colocou o prazo, sempre não, né? Desde 2004, desde 99. Sempre colocou o prazo de 10 anos para a pessoa ajuizar uma ação. Então, se a pessoa pediu o benefício em 2015 e foi negado em 2015, o prazo, pela lei, é de 10 anos. Então, ele findaria em 2025. Então, a primeira interpretação, que seria a interpretação legal, já torna a alternativa incorreta, que diz que o prazo decadencial já se aplicaria, a pessoa só poderia ajuizar em 2015 e que em 2021 não daria certo. Isso é a primeira ótica que estaria errada. E segunda ótica, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela poderia ajuizar a ação em 2040 e ainda assim não incidiria a decadência. Por quê? Porque como se trata de indeferimento de benefício, não há prazo decadencial para tanto. Tá? Então, ela está duplamente errada, não importa em qual perspectiva que você olhe. E qual é a questão? Onde que está o erro? Está aqui, ó, ano de 2015. Esse seria o limite do prazo. Não, está errado. Agora vamos falar de uma coisa muito legal que são os crimes previdenciários. Vamos começar pelo crime de apropriação indébita. Vamos relembrar aqui. Aqui nesse desenho que o professor colocou aqui no canto, existe o fluxo do dinheiro, né? Porque a apropriação indébita é se apropriar do dinheiro da Previdência Social, se apropriar de forma indevida. E o dinheiro circula do seguinte modo. Aqui nós temos o empregador, representado por essa fábrica, que retém a contribuição social do trabalhador, que paga o benefício para o trabalhador, aqui no caso o salário maternidade sendo pago a esta moça, e que faz o recolhimento junto ao banco, que recebe recolhimento inclusive de contribuintes individuais e facultativos, e o banco é responsável pelo repasse à Seguridade Social. Então é aqui que caminha o dinheiro. O artigo 168A vai falar que deixar de repassar, e aí é um crime omissivo, né? Deixar de repassar a Previdência Social, as contribuições recolhidas dos contribuintes, né? Isso por si só já caracteriza a apropriação indébita, que é o crime cometido pelo banco. Né? A lotérica recebe a contribuição das pessoas e não repassa. Mas nas mesmas penas incorre, ou seja, entra junto, né, a empresa que deixou de recolher aquilo que descontou dos seus segurados. Então veja, a apropriação indébita não é a empresa que não recolhe, é a empresa que desconta do trabalhador e não recolhe. Entendeu? É diferente. Se ela não descontasse o trabalhador, já não seria crime. Entendeu? Já seria outra coisa, um ilícito administrativo, um problema dela com a Receita Federal, mas crime não seria. Tá? Muito bem. Também, né, a pessoa, despesas contábeis também, e não foi recolhido, que fez parte do custo relativo à venda, né, como o caso da empresa que retém a contribuição, né, da produção rural comprada do segurado especial e não faz o recolhimento. Né? Também a empresa que recebe o dinheiro do salário maternidade e não paga a segurada, né? Ou recebeu o reembolso e não pagou o trabalhador. Recebeu lá o reembolso do salário família e não pagou o trabalhador. Isso aqui tudo é apropriação indébita previdenciária. Outro crime aqui também, importante, é a inserção de dados falsos no sistema de informação. Olha só o que diz o tipo penal. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos na administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Esse é o crime. Alguém vai lá e insere dados falsos no sistema para ter vantagem para si ou para outro. Que alguém? O funcionário autorizado. Como é que a Sebrasp perguntou sobre esse tema? Acompanhe aqui comigo. Bom, ainda a história da Luzia. A Luzia, aquela que em 2015 foi lá, pediu benefício e teve negado, entrou com ação judicial, né? E depois descobriram que as informações constantes dos sistemas do INSS eram falsos e que foram dolosamente inseridos no sistema de forma indevida para que a Luzia obtivesse a vantagem de majoração do tempo de contribuição. Será que a Luzia é a criminosa aqui? Bom, nós não sabemos. Não sabemos, a questão não diz.
Só se sabe que foram inseridos dados falsos no sistema do INSS. E tudo isso para facilitar a Luzia. Bom, vamos ver aqui. O crime configurado na situação narrada é crime próprio, de modo que Luzia só poderá ser penalizada na esfera criminal se ficar comprovada sua coautoria ou coparticipação no referido crime. Será que é um crime próprio ou é um crime comum? O crime comum é aquele que qualquer um pode participar, qualquer um pode fazer, tipo matar alguém, qualquer um pode matar outro. Agora, quando o próprio tipo penal fixa ali um elemento que é uma qualidade do agente, por exemplo, que é o caso. Aqui no caso, a questão fala que a lei fala que para quem comete o crime de falsificação é o funcionário autorizado. Eu não sei se Luzia é funcionária autorizada, talvez ela seja servidora do INSS e ela mesma inseriu o dado falso para ela ter vantagem para si. Eu não tenho certeza. Não sei. Mas a questão diz o seguinte, que é um crime próprio é porque há elemento no tipo penal, né, que qualifica ali o agente. Não, então não é crime comum. E também não há que se falar em crime de mão própria, porque crime de mão própria ele não admite coautoria. Crime de mão própria é aquele que é só a pessoa pode cometer o crime, não tem como ela delegar para outra pessoa. Não, é tipo falso testemunho. Não é mão própria, é crime próprio. Então, a alternativa aqui, ela está correta. Tá? Porque é um crime próprio, está certo. Luzia só pode ser penalizada na esfera criminal se realmente for coautora ou tiver coparticipação. Né? Não, está corretíssimo, nada está de errado aqui. Número 2 aqui, próximo. Né? Se for comprovado o ilícito criminal, Luzia poderá responder pela prática do crime de apropriação indébita. Não, apropriação indébita, a pessoa recebe o dinheiro da contribuição de outra pessoa que deveria destinar à seguridade e se apropria. Não foi isso que aconteceu. Aqui foi inserção de dados falsos no sistema da administração pública. Então, está errado. Erradíssimo. Bom, meus amados e minhas amadas, vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos aqui por estar acompanhando, por estarem estudando. Quero ver o nomezinho de vocês aprovados ali no Diário Oficial da União. Um grande abraço a todos e valeu!